Ok, vamos lá. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vamos continuar essa viagem aqui, né? Lembrando sempre que aqui é Robinho Lima 508, são viagens aleatórias. Tem Robinho Lima 3666, lá sim são viagens contínuas. E agora tem também Robinho Lima Manobra, que é um canal só de manobras, tá bom? Mas aqui você deve estar estranhando, né? Por que a gente está continuando? É porque a viagem que a gente pegou aqui, ó, nós estamos levando aqui esse tanque reservatório, tá vendo? A viagem é muito longa, rapaz. Então é por isso que nós estamos fazendo em etapas também. Então, como eu disse, 11 toneladas que pesa esse tanque reservatório. A gente está indo lá para São Luís, na EAA Logística. Então é isso. Então vamos nós aqui. Só deixar o GPS aqui, porque não tem GPS no painel. Estou vendo aqui com esse mesmo. Dar gatinho por fora só pra ver onde que nós estamos indo, né? É isso, mano. Pra dentro. E vambora, senão nós não chega. E a gente está a 413 quilômetros, né, de distância de São Luís. É praticamente uma ferradura, né, que a gente fez. A gente estava lá em Juazeiro, né? Juazeiro? Vire à esquerda. Acho que é Juazeiro mesmo. E agora a gente está indo para São Luís. Prepare-se para virar à direita. Tá bom, Fernando. Vire à direita. Rapaz, ontem eu tava vendo o Facebook e eu sempre gosto de ver os vídeos lá, né, do Facebook. Acho que são Reels, né? Reels. E por um acaso eu, né, pra quem não sabe, né, eu moro aqui em Aparecida, Potim, na verdade. Eu moro em Potim. Eu falo Aparecida que fica mais fácil para as pessoas se identificarem o local, né? Aparecida é onde tem a catedral, basílica, né, o santuário nacional. Então, aí fica mais fácil para se localizar. E Potim é uma cidadezinha vizinha, né, que fica bem aqui no interior, né? Bem próximo, Aparecida mesmo. Siga em frente. E eu tava vendo esse vídeo e... Prepare-se para virar à esquerda. Espera aí, deixa eu só me concentrar aqui. Pensei que o semáforo ia fechar ali, daí eu já ia ter que fazer um malabarismo ali. Vire à esquerda. Tá bom, Fernando, vamos virar à esquerda, né? Eu tenho uma dificuldade com direita e esquerda que vocês não acreditam. E lá eu vi um pastor, né? Que até o título era assim: fiel da igreja se levanta contra o pastor, né? Contra as mentiras do pastor, uma coisa assim, tá? Eu não vou lembrar muito bem o título, não deveria ter anotado, mas não me lembrei não. E aí tava lá descaradamente o pastor, ó, eu tô falando aqui pastor porque foi o vídeo que eu vi, mas eu sei que isso aí muito provavelmente implica em várias situações, né? Nem sempre
né, as religiões elas oferecem isso para os seus fiéis. Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu quero falar sobre a doutrina. Então, para eu falar sobre a doutrina, né, a doutrinação, na verdade, né, eu preciso falar disso, porque é uma coisa que, sinceramente, há os interesses, né, em volta disso que eu vou falar aqui. E esse pastor estava lá dizendo, né, que tinha uma pessoa, ele estava lá com a semana dos R$1.000, que ele sabia, né, já estava profetizado para ele, que tinha 20 pessoas que iam doar R$1.000. E desde o anúncio, né, dessa campanha, ele tinha dito que um dia ele estava lá na casa dele e chegou uma mensagem para ele dizendo que era um católico que se sentiu motivado, né, pelas palavras que ele usou ali, ele se sentiu motivado a doar os R$1.000. E na mesma noite, um outro, né, espectador dele lá, sei lá como é que ele estava divulgando isso, ligou para ele dizendo que também, né, se sentiu motivado a pagar os R$1.000 e que, né, esses R$1.000 seriam para ele, né, a salvação, né, que ele ganharia, né, o reino dos céus, né. Tá virando aí aquela igreja lá do muçulmano lá, né, que, sem querer criar polêmica aqui, mas que garante, né, mel e virgens lá no céu, se você fizer o que eles pedem. Então tá se tornando isso aí, e cada vez mais a impressão que dá que os nossos jovens, né, que as pessoas, elas estão despreparadas. Sempre tiveram, né, sempre estiveram. Porque eu posso falar de carteirinha porque eu também já estive dentro da igreja, também já trabalhei para a igreja e sei o porquê que eu não trabalho para a igreja hoje, sei porquê que eu nem sequer frequento as missas hoje. Hoje eu sei, tá? Não tem nada a ver com Deus, tá bom? Daí só para deixar claro, não é nenhuma blasfêmia que eu tô falando aqui não, porque tem muita gente que com certeza é católico, né, fervoroso, que segue, né, a religião à risca e vai muito provavelmente contestar isso, mas não se preocupe não, porque eu não estou fazendo mal para ninguém, muito pelo contrário, calma que eu já vou chegar lá. E aí, lá nesse culto, né, que o pastor estava pedindo os R$1.000 lá, né, que tinham 20 pessoas, né, que naquele dia no culto ele ia alcançar um número a mais do que as 20 pessoas ali naquele culto que iam doar os R$1.000, aliás. E daqui a pouco um outro pastor, acredito, né, que estava sentado lá também lá no altar junto com esse pastor, de repente ele se levantou e começou: chega disso, chega de tanta mentira, chega de enganar o povo, até quando isso vai acontecer? E foi falando. Aí depois, claro, o vídeo acaba e eu não sei a repercussão que deu isso depois. Mas gente, vamos ser sinceros, claro que tem gente que vai doar os R$1.000 para ele, claro que tem gente, uma mentira bem contada ela convence, né? Então, e por que eu vou falar sobre doutrina? Veio um amigo nosso aqui em casa ontem, né? E ele faz parte, né, da igreja, mas ó, não digo nem assim que é o fato de ser igreja evangélica, tá? Pode ser católica, pode ser qualquer um. Se as pessoas não tiverem na ponta da língua uma palavrinha pequenininha, mas que faz muito sentido para você descobrir, né, as coisas, né, ou pelo menos para entender onde é que você está pisando, e essa palavrinha é o porquê. A gente precisa sempre se perguntar o porquê das coisas. E num determinado momento da conversa, eu não vou falar da conversa toda que a gente teve aqui, porque é bobagem, não preciso falar. Mas, em determinado momento da conversa, ele pegou e falou assim: o pastor, ele tá ampliando a igreja.
que para mais pessoas se sintam acolhidas, né? Pensa, você tem um espaço que cabe 500 pessoas, aí você constrói um espaço que cabe 1000 pessoas. Daí eu peguei e falei para ele, questionei ele, falei assim, não seria melhor um espaço ainda maior? Daí ele pegou e falou, claro, nossa, com certeza seria, mas o problema é que não tem dinheiro para construir tudo isso. E aí eu peguei e falei assim, imagina um lugar 10 vezes maior e que você não precisaria gastar R$1 sequer. Aí ele olhou para mim assim, meio, né, não existe, né? Eu sei, tá bom? Eu sei que todas as igrejas, todas elas, Basílica, aquele barzinho que virou igreja, aquela sala daquela casa que virou igreja, tudo isso aí se torna como se fosse templo. Porque a igreja, na minha opinião, tá bom? Isso aqui é só a minha opinião. Ninguém precisa se assustar não, porque eu não estou querendo modificar a vida de ninguém. Claro que se servir para alguém, quiser experimentar, fica à vontade. Mas você é a igreja, o seu corpo é a igreja. Nós precisamos ser mais cristãos. Aí, a hora que eu falei para ele que de fato teria um lugar maior e que acolheria muito mais pessoas e não teria custo, ele ficou assim. Eu falei, então, por que não escolhe aí um campo, vai embaixo de uma árvore e prega a palavra de Deus? Por que precisa construir, colocar piso, colocar janela, colocar pintura, colocar telhado, colocar iluminação, colocar instrumento musical, colocar... Por quê? Aí eu perguntei para ele assim, me fale uma igreja que Jesus construiu quando esteve aqui na terra. Uma igreja que ele tenha construído, um templo. Na verdade, ele construiu sim, ele edificou a igreja dele em Pedro, né? E as palavras dele é bem claras, né? Pedro, em ti edificarei a minha igreja. Onde que ele vai edificar a igreja? Ele poderia ter falado, Pedro, aqui em Roma eu edificarei a minha igreja. Não, ele falou em ti, Pedro. Em você, Pedro. Em você eu edifico a minha igreja. E se a gente for pensar bem, nós não precisamos, né, sofrer tanto aí para construir, ou então sofrer tanto, né, para pagar os dízimos da vida aí. Tem não sei quantas citações na Bíblia dizendo que é para você pagar o dízimo, e eu pergunto quantas delas foi Jesus que citou. Mas eu cito 3 pelo menos, né, que Jesus nunca pediu nada para ninguém, a não ser que se converta a Ele, né, que faça o bem a Deus, né, no caso a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nova aliança, né? Então se você fizer isso, você já não está roubando, não está matando, não está adulterando, não está fazendo nada disso. Então é a doutrinação que é o problema, né? A evangelização nunca vai ser problema, nunca vai ser. Você dizer para um jovem, por exemplo, que estava aqui ontem conversando com a gente, que a gente conhece ele, conhece a família, conhece todo mundo, é muito fácil. Tem uma breve história aqui, que esse padre, ele já não... Ô louco, que isso? Que isso? Que grito de terror que foi esse? Olha, tá ouvindo? Rapaz, que... Tá ouvindo? Que macabro. Olha onde que nós estamos passando. Eu vi uma pessoa de branco passando aqui na minha frente. Depois, com certeza, eu vou olhar com mais calma e vou destacar isso aqui lá na nossa viagem. Rapaz, olha, até arrepiou eu agora, rapaz. Não é possível. Isso aqui é sentir o jogo mesmo, não é possível. Ou estava cometendo ali uma atrocidade ali, ou são as bruxas soltas aqui nessa região, rapaz. Viu? Vai aqui. Vai, viu? Eu não vou desgrudar daquele caminhão da frente ali, rapaz. Você tá doido? Vai que meu caminhão quebra aqui. Você tá doido? Então, voltando no assunto, esse padre ele já morreu já. Ele
Na verdade, não foi nem ele que celebrou no casamento, né? No casamento, eu tô casada há 30 anos. Eu tô casado há 29 anos. Ainda bem que eu lembrei. E há 29 anos atrás, esse padre, a gente participava de um grupo de jovens e a gente não tinha muita afinidade com ele, porque ele era um padre muito capitalista mesmo, né? De fato ele era. E a gente, como jovem naquela época, né? A gente queria mesmo era colocar a nossa opinião como verdade e a gente ia, né? Mas embora tudo aquilo que eu falei há 30 anos atrás, eu penso da mesma forma hoje, né? Principalmente em relação a dinheiro e igreja. Mas tá tudo certo, vamos lá, vamos continuar, porque tem um outro lado também que é interessante falar, tá? Por exemplo, né, quando a gente fala de dinheiro, mas meu filho, por exemplo, mais velho, estudou no Pensa por muitos anos e usava o instrumento de lá, usava toda a estrutura de lá da igreja, e a igreja católica ainda acolhia os que não se denominavam católicos, né? E ainda até hoje fazem isso. Então tem seus lados também positivos aí, mas é o mínimo que deveria fazer com tanto dinheiro que arrecada. Então tá tudo certo. E esse padre aí, há 30 anos atrás, ele perguntou para mim. E em frente ao centro pastoral, tinha uma casa em frente ao centro pastoral, que eram umas pessoas lá que consumiam droga, né? Que eram os drogados ali daquela Prepare-se para virar à direita. vizinhança ali. E o padre chegou, perguntou para mim, Vire né? Ele à já me direita. conhecia, né? E ele fez algumas perguntas antes, que eu nem me lembro muito bem, se eu estava sendo obrigado a casar, alguma coisa assim, se a Mônica estava grávida e por isso que eu tinha que casar. Claro que não foi nada disso, né? Nem porque eu quis casar. E o padre, na última pergunta, eu acredito, porque depois disso ele me mandou embora, né? Ele falou, pode ir embora, vai casar. Ele me perguntou assim, você ama Deus? Aí eu respondi pra ele, falei, padre, amar a Deus é difícil. Ó, eu tinha meus 25, 26 anos, né? Falei, padre, amar a Deus é difícil. Ele falou, então você não ama a Deus? Se você acha que amar a Deus é difícil, então você não ama a Deus. Eu falei, padre, o senhor tem aqui na frente da casa do senhor, aqui no centro pastoral, o senhor tem uma casa aqui que tem vários drogados ali, várias pessoas que ficam ali se consumindo a sua vida ali em droga. E uma pergunta que eu faço para o senhor, já que o senhor acha que amar a Deus é tão fácil. O senhor está aqui há tantos anos, quantas vezes o senhor saiu daqui para ir celebrar uma missa, para qualquer compromisso que o senhor tenha que fazer, mas que o senhor passou ali em frente, quantas vezes o senhor parou para conversar com essas pessoas e para levar Deus para elas, para tentar pelo menos alertar elas, né? Tirar talvez seja difícil, mas alertar elas do risco que é, né? Tudo aquilo ali, né? Ele está vivendo daquele jeito, naquela situação de droga e sujeira. Ele parou, ele ficou, olha, se a gente parar, vou parar em silêncio aqui, 1 minuto, vou parar em silêncio aqui, tá bom? Pera aí. Olha quanto tempo a gente ficou em silêncio aqui. Foi mais ou menos, eu acredito, né? Se não foi 1 minuto, foi quase 1 minuto, que o padre ficou sentado na minha frente, me olhando. Muito provavelmente ele estava pensando assim, esse desgraçado me pegou. Maldito.
que eu falo para ele agora? Ele não disse mais nada. Ele falou para mim assim: vai lá casar, vai. Falou assim pra mim. Então, gente, jovens, principalmente vocês jovens, sejam questionadores, né? Procurem sempre observar o outro lado. Não há blasfêmia nenhuma, né? Eu estou falando essa palavra blasfêmia porque é na igreja que usa isso. Mas não há afrontamento nenhum você questionar as coisas que estão escritas ali na Bíblia. A forma como elas estão escritas, principalmente quem se apega ao Velho Testamento, né? O Antigo Testamento, que histórias há mais de 400 anos, se a data correta, né, de se contar o tempo naquela época era de fato, né, as que a gente conhece, 400 anos é muito, mas muito tempo antes, e numa época, num período em que as informações elas eram distorcidas a todo instante. Hoje já é, com tanta tecnologia, hoje já é. Só que hoje é assim, se eu chegar aqui, pegar meu telefone e postar uma mensagem, a minha mensagem ela vai se propagar. A minha mensagem, as minhas viagens aqui vão ficar se propagando. É difícil você modificar o que eu estou falando aqui. Pode, claro que pode. Edição, cortar, né, fazer os cortes, e aí tudo bem. Mas fora isso é muito difícil. Rapaz, a gente precisa pôr um lugar para parar. Fora isso é muito difícil, porque a minha mensagem ela está sendo propagada da mesma forma como eu falei. Agora você imagina onde eram escritos, sei lá, não existia papel naquela época. Escrevia talvez no chão, gravava na memória e ficava contando aquela história, contando. Aí depois lá na frente, antes de Jesus, era muito difícil ser fiel às escrituras, é muito difícil, gente. Sabe? E depois quando veio Jesus Cristo, né, principalmente não nos 8 anos que ele estava lá entre os doutores da lei, né, que eram as pessoas que entendiam, né, da religião naquela época, na verdade ali para mim Jesus estava absorvendo o que era ensinado naquela época, ou o que eles falavam, né, a respeito de Deus, quem era Deus para eles. Eu acredito muito que Jesus estava ali fazendo essa comparação, porque ele, filho de Deus, né? Então saberia muito bem responder aquilo sem precisar de ninguém para ensinar, né? Era vivido aquilo. Então tá vendo como que a religião ela é difícil, né? Difícil pra gente. Ó, vou ter que parar ali na frente. Então a doutrina, a doutrinação, né? Você ser doutrinado sem um questionamento, sem saber, né, de fato o que é a sua religião, né, o que o seu líder espiritual, o que ele está querendo, né, qual que é o propósito. Tudo isso faz parte, tá? Faz parte do cristianismo. Ninguém quer enganar, ninguém quer ser enganado, não é isso? Principalmente quem está voltado para esse lado da religião. Ninguém quer enganar, mas também ninguém quer ser enganado. Como que pode, né, as pessoas enganarem tanto usando o nome de Deus? Difícil, não é? Então tá, nossa viagem a gente vai parar por aqui. Aqui é Robinho Lima 508, são viagens aleatórias. Tem também Robinho Lima 3666, que são viagens contínuas. E agora o nosso mais novo canal, que é Robinho Lima Manobra, né, que é um canal de manobras, tá bom? Então, se por acaso você estiver interessado, se inscreva aí nesses canais, né, para dar uma força e para que esse canal propague ainda mais, tá certo? Porque a gente vai sempre conversar coisas, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!